Bem-vindos ao Cafezito Nerd. Eu sou a Rainha Blueberry e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E mais uma vez a gente vai estar usando meu diploma para eu comentar sobre comidas de um dos meus animes favoritos, que é Dungeon Meshi. Cara, pra quem não conhece Dungeon Meshi, é um anime sobre comida, sobre um grupo de colegas, amigos, que descem pra uma masmorra pra ir atrás da irmã de um dos personagens. E eles têm que comer monstros no caminho até chegar lá onde a menina tá. Então, vamos lá. A primeira comida que a gente encontra, tipo, comida mesmo, é uma sopa de escorpião, de escorpião com cogumelos. Tipo, são cogumelos que andam. Eu considero essa comida um rank B. Por quê? Quando a gente olha a imagem, você vê que o caldo da sopa é muito claro. O caldo mesmo não tem muito sabor, eu acho. Então, eu particularmente gosto de comida mais temperada. Mas então é basicamente só uma sopa de água com sal, com os cogumelos ali. Tem algas, tem se não me engano, raízes que tem ali da masmorra, o escorpião e os cogumelos. Eu, particularmente, considero B por causa de eu acho que tem pouco sabor mesmo. A segunda comida é a torta de plantas comedoras de gente, que pra mim é um C. Por quê? Porque essa massa aqui em volta não é massa. Na verdade, é a casca da planta que o Senshi bate e forra o fundo pra não queimar. E tudo isso aqui é fruta. Tipo, a massa é fruta com slime, o caldo da sopa de escorpião, que ele bateu. Não tem ovo, não tem nada nisso aqui. Eu não sei como ele ganha essa textura. Então, tipo, eu acho, na verdade, tipo uma gelatina. É mais próximo de uma gelatina, ou talvez de um cheesecake. Mas eu não sei, mas ele não tem uma textura, eu acho, muito... sabe? E aqui em cima são mais frutas. Aparentemente é salgado, porque realmente eles usam o caldo, então é salgado. Cara, pra mim, eu não acho que deve ser muito gostoso isso, não. Talvez pareça uma torta de legumes, mas eu não acho muito... Uau! Curti, assim... Aqui, a terceira que a gente tem é o basilisco assado. O basilisco assado, eu acho que é um S, na verdade, pra mim. Porque o basilisco é um frangão, mano. É um frangão, porque a gente que cresceu com Harry Potter, a gente acha que o basilisco é só a cobra. Mas ali em Dungeon Meshi é a cobra é uma cobra e uma galinha presas no mesmo corpo. Então a gente tá comendo ali a parte da galinha. E ela tá com um recheio de vários vegetais, assim, porque ele teve um colega lá que foi mordido pelo bicho. Eu acho que deve ser muito gostoso porque ele foi assado lentamente. A gente tem isso, você assa lentamente no fogo pra poder comer. E isso realmente fica bem gostoso. E eu sou, sim, doida por frango assado. Eu adoro franguinho assado. Maravilhoso. O outro que a gente tem é a omelete de mandrágora e basilisco. Cara, eu particularmente gosto bastante de omelete, mas eu não acho que deve ser tão gostoso assim. Principalmente porque eu acho que, assim, a mandrágora, ela parece uma verdura mesmo. Uma batata, talvez, ela deve ter textura. Não textura de batata, mas uma textura de cenoura, sabe? Cenoura ou mandioquinha. Porque ela fica meio rígida, que ela forma uns quadradinhos mesmo dentro. E eu não acho que vai carne de basilisco, mas se for, é meio que, tipo, com frango. E o ovo é ovo de basilisco. Eu não sei se seria gostoso mesmo. Eu acho que, vamos dizer assim, que talvez ele tenha uma textura de cenoura. Eu acho que a textura de cenoura pra mandrágora deve ser o mais próximo mesmo. E aí a gente tem o kakiage de morcego gigante e mandrágora. Kakiage, eu acho... Eu não sei, nunca comi kakiage mesmo. Mas ele lembra bastante tempurá, aparentemente. Porque é ovo com farinha batido. E aí tem de mandrágora e tem de morcego. Eu acho que deve ser um ranquear porque é uma comidinha frita. Eu gosto bastante de comida frita. Eu acho que deve ser bem nice. Mas novamente, a parte da mandrágora deve ser, tipo, bem sem graça, não sei. Porque é cenoura, deve ser só cenoura, apesar de ele colocar um pouco das folhas da mandrágora. E eu acho que deve dar um sabor a mais. Depois disso, a gente vai ter aqui o cozido de armadura viva. Tanto o mexido, tipo, o mexido, né, o refogado, quanto a sopa. Cara,
No fim, a armadura viva é tipo ostra. São moluscos. Eu acho que deve ter um gosto bem sem gracinha. Esse daqui, eu colocaria, não sei mesmo. Tipo, esse aqui talvez seja mais gostoso, o com vegetais e tal. Mas o da sopa talvez seja bem sem graça. Eu não sei se, como que esses moluscos se alimentam e de onde o sabor viria. Porque na minha cabeça ele deve ter um gosto muito sem graça porque ele fica dentro de metal, velho. Então, em contato com metal o tempo todo, não deve ter um gosto muito nice, né? Muito gostoso. A gente tem grelhado, talvez esse aqui tenha um gosto mais legal, mas aparentemente eles só ficam cozidos dentro da própria casca, né, do próprio metal. Então não tem muito sabor mesmo. Eu não acho que deve ser muito gostoso também. Mas o pior deles é com certeza esse aqui, que o próprio Laios diz que tem gosto de mofo, assim, porque ele ficou... Como eles cozinharam ele dentro do capacete, ele ficou com o gosto do capacete, então ele ficou com um gosto bem ruinzinho. Cara, o outro é os vegetais de golem, que eles colhem dos golems do Senshi, que eu particularmente acho um B. Um B, cara, é um A. Porque é uma sopona de vegetais com bacon de basilisco, se não me engano. Eu acho que deve ser bem gostoso, porque eles falam que os vegetais são bem frescos, tem um sabor diferente, porque foi feito, nasceu ali dos golems. Apesar da Marcili dizer que não tem nada a ver com os golems, provavelmente também é do adubo que o Senshi coloca ali. Depois a gente tem a comida dos orcs, que é uns crepes, se não me engano, é repolho com frango e o pão. Pra mim, esse aqui é um S. Ah, mas por que esse é um S? Por 2 motivos. O primeiro deles sendo, eu já fiz esse pão. Não exatamente da mesma forma, né, assando numa fogueira, mas eu já fiz esse pãozinho todo grudadinho e é um dos meus pães favoritos de comer. Eu já comi uns 3, 4, quando eu faço, já como com manteiga, fica uma delícia. E porque ele é uma refeição normal, principalmente esses crepes aqui com repolho, tudo uma refeição bem normalzinha, bem comum. E parece bem temperadinha, bem gostosinha. Tem picles aqui, aparentemente eu adoro picles. Então pra mim é um S. Aí vem um que pra mim é muito... que é... Eu vou deixar aqui só pra gente comentar. Que é os insetos. Insetos, joias... Joias insetos, tesouros insetos. Eu tenho sentimentos muito mistos sobre esses insetos. Por quê? Cara, isso aqui é um colar... que é aparentemente tipo uma centopeia enrolada num palito e assada no fogo. Cara, a Marceli disse que é meio gosmento, estoura na boca. Eu, nessa hora, já falei, não comeria. Isso daqui é uma geleia dos insetos. Aparentemente tem açúcar, apesar de a gente não ver o Senshi colocar açúcar mesmo aqui, mas diz que é doce. Eu não consigo conceber a ideia de comer uma geleia de insetos. Não. Ah, mas tem geleia de mocotó, né? Na vida real tem geleia de mocotó. Eu detesto. Eu não gosto. O que eu comeria mesmo seria as moedas. Eu acho que as moedas seriam bem gostosas, porque o tio tinha que falar que elas parecem peixinhos fritos e devem ser bem crocantes. Então, eu acho que esses seriam suportáveis. Eu não gosto de coisa assim, tipo vermes, coisa assim. Esses insetos, pra mim, não consigo conceber a ideia de comer, porque estouram. Eu não consigo. Esses eu não consigo. Aí a gente tem o sorbet, que eu acho que deve ser muito sem graça. Porque sorbet não é igual sorvete ou gelato, né? Ele é bem mais água do que qualquer coisa. Então, ele é parecido com uma raspadinha. E eu acho raspadinha muito sem graça. Então, eu colocaria num D. Ah, eu não desci esse aqui. Porque se fosse só os insetos aqui, só as moedas, eu colocaria num A. Mas como é o conjunto todo, eu vou colocar num C. Que esses dois aqui fazem descer pro C. A gente tem o mímico. O mímico parece só um sirizão. Só que eu, particularmente, acho o siri uma coisa extremamente sem graça. Sério, eu acho muito sem graça siri. Porque dá muito trabalho, velho. Comer siri dá um trabalho do caramba. Você tem que ficar quebrando e sugando a carne e tentando tirar. Ai, que negócio. Meu Deus, não gosto. Me dá muito trabalho. Então vai ficar no C mesmo. Não quero. Aí a gente tem esse daqui, tipo um mingau de cevada, se eu não me engano, que tem carne de mímico, tem algas marinhas e tem ovos de peixe, de homem-peixe, que a Marceli não sabe. Eu acho que esse daqui seria um A, porque ele não tem muito tempero, mas eu acho que deve ser bem gostoso. E, tipo, com a carninha, com as algas, deve dar um nice, assim. Eu acho que deve ser um A. Porque eu, particularmente, gosto de sopa. Eu acho que deve ser mais próximo de uma sopa ou talvez de um risoto, assim.
Aí a gente tem o parasita gigante. Parece que ele deve ter uma textura de lula, porque vamos dizer que ele é um parasita que cresce dentro de uma lula gigante. Ele tem a textura de uma lula. Eu acredito que ele deve ser, ele sendo, tipo, bem feito, porque eu já comi lula uma vez e era muito borrachento. Parecia que eu tava comendo um pedaço de silicone. E outras vezes eu comi e tava bem gostoso. Se for desses bem gostosos, eu acho que um lá serve. Porque ainda assim não é minha comida favorita, não é uma coisa que eu falo assim, nossa, que delícia, quero, meu Deus. Não, é realmente ficaria. A gente tem também kelp grelhada, que é... Kelp é carne de cavalo. É carne de cavalo isso aqui. Eu nunca comi carne de cavalo. Eu não acho que um dia na vida eu vá comer carne de cavalo. Eu não tenho interesse por comer carne de cavalo. Mas então, pro nosso bem, vamos supor que isso aqui seja como bife, como carne de boi. O que eu acho deve ser parecido. O que eu não sei, na verdade, porque kelps ficam dentro d'água. Então, talvez ele tenha uma carne meio parecida com peixe, talvez o gosto, tem um sabor mais leve. Mas é grelhado. Eles grelham a carne e ela fica marrom, como carne de boi mesmo. Então, eu acho que seria um S. Eu comeria bastante, inclusive. A gente também tem esses tentáculos que grudam na mão do Senshi, que tem vinagre, que com certeza pra mim é um F. Meu Deus do céu. Ele fala que tem, tipo, vários gostos em cada ponta. Parece uma banana, mas tem, tipo, cada pontinha tem um gosto diferente, não. Não. Aí a gente tem um cozido de tentáculos com kelp, carne de kelp, feito com uma ondina. E ele parece muito gostoso, parece muito uma carne de panela, sabe? Então, pra mim, nem pra um S. Eu não acho que os tentáculos, talvez aqui, eles perdem um pouco mais de sabor ou liberem mais sabor, não. E principalmente o que me incomoda é que é o vinagre. Eu não acho que deve ser gostoso assim. Talvez assim fique melhor. Então, eu comeria assim não. Aí a gente tem, tipo, isso aqui, se não me engano, é massa, macarrão e nhoque. A gente tem macarrão e nhoque de tentáculos, que são... eu não sei se são o mesmo dos mesmos tentáculos desse, mas também são tentáculos. E eu gosto muito de nhoque. Então, cara, pra mim é um A. Pra mim deve ser uma delícia isso aqui. Eu comeria demais. Iria muito, acho uma delicinha. Então foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, de comentar aqui embaixo, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever, que com certeza deixaria a gente muito feliz. De apoiar a gente nas redes sociais, Instagram e TikTok. De apoiar a gente na Kik. E de também, se puder, dar um apoio pra nós lá no Live Pix. Eu sou a René Blueberry. Beijinhos e tchau, tchau.